Senhor me deu hoje, durante o dia, uma palavra para este momento que eu quero compartilhar com você. Amém? Então, junto aí com a sua família, abra a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 11. Nós vamos ler os versos do 1 ao 7. João, capítulo 11, versos do 1 ao 7. Esse texto é um texto muito conhecido, porque aqui é a passagem da ressurreição de Lázaro. Todos conhecem esse texto, você com certeza já leu várias vezes, e o Senhor me deu uma palavra muito forte em cima desta passagem aqui, que eu vou ler com vocês agora. Diz assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara o perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. E ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. Ela é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, Maria, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Até aqui. Esse texto aqui, ele é um texto literal. Quando ele fala sobre a morte de Lázaro, ele está falando realmente sobre a morte física. E aqui, o Senhor Jesus ressuscitou a Lázaro, verdadeiramente, ressuscitou a Lázaro. É um texto literal. No entanto, nós vemos aqui muitos princípios, além da literalidade do texto, que nós podemos aprender. Nós vemos aqui que mesmo Jesus amando essa família, Jesus já tinha um certo convívio. Algumas passagens colocam Lázaro como amigo de Jesus, Jesus como amigo da família, e o Senhor tinha uma proximidade, um certo contato com essa família. Mas mesmo assim, quando ele recebe a notícia, o texto diz que Jesus fica mais 2 dias aonde estava, e depois é que ele diz: vamos voltar lá para a Judeia, vamos voltar lá para a região onde Lázaro está. E quando finalmente ele vem a Betânia, na Judeia, o povoado, o lugar onde Lázaro e suas irmãs viviam, quando finalmente ele vem, Lázaro está morto. Ele chega e encontra a notícia de que Lázaro morreu. Então vejam só, levou-se um tempo, eles não estavam perto, levou-se um tempo para que o mensageiro chegasse até Jesus. Jesus demora ainda 2 dias e depois faz o caminho de volta para Betânia. Quando ele chega em Betânia, Lázaro é morto há 4 dias. Então já há 4 dias, Lázaro está morto, velado, enterrado. Enterrado não, sepultado. Porque naquele tempo ele era enfaixado, colocado em uma caverna, e a caverna fechada com uma pedra. Já há 4 dias Lázaro está morto. E eu quero falar com você alguns fatos que nós devemos analisar nesse texto, neste momento da ressurreição. Então a primeira coisa que nós podemos aprender e precisamos analisar nesse texto, na verdade essa primeira coisa vem um pouco antes da ressurreição, que é o momento em que Jesus recebe a notícia de que o seu amigo está doente. E eu quero falar para você aqui
que todos os fatos que nos acontecem, todas as circunstâncias que nós atravessamos, todos esses fatos fazem parte de um propósito de Deus, fazem parte de algo que Deus está fazendo. Olha só, o texto diz que quando falaram para Jesus, Lázaro, seu amigo, está doente, ele diz assim: essa doença não é para a morte, essa doença é para a glória de Deus, essa doença é para que o nome do Senhor seja glorificado. Então nós vemos um propósito. E olha só, eu não estou tirando a responsabilidade das nossas ações, não estou tirando a responsabilidade do que o que nós estamos vivendo aqui é consequência, não é? É resultado de um comportamento, de decisões, de uma postura, de foco, que determinam os resultados que estamos vendo hoje. Essa responsabilidade, ela é nossa. No entanto, a vontade de Deus transcende o nosso modo de viver, transcende o nosso modo de ver as coisas, transcende o nosso cronos aqui, sabe? O nosso tempo. Os propósitos de Deus transcendem os nossos. E muitas vezes, nós plantamos algo, nós cultivamos um comportamento, cultivamos uma ação, esperando ter resultados na frente, que é o natural, e no entanto, os propósitos de Deus, eles passam por cima. E eu quero dizer com isso que as circunstâncias que você está vivendo neste dia, as circunstâncias que você está vivendo nesse exato momento, estão colaborando para que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida. Olha só, a doença de Lázaro não era para a morte, era para a glória de Deus. No entanto, Lázaro morre. Você vê Jesus dizendo para os seus discípulos claramente, essa doença aí não é doença de morte. É uma oportunidade para que o Filho se revele aos homens, para que o Filho de Deus se manifeste, ou seja, para que Deus cumpra o seu propósito na vida de outras pessoas através desta família, da família de Lázaro. No entanto, Lázaro morre, e aí dá um nó na cabeça, não é? É como quando você recebe uma promessa de Deus e você está num caminho e uma circunstância adversa, além do seu controle, além das suas escolhas, além da sua vontade, essa circunstância adversa é imposta a você. Você basta olhar ao seu redor. Atualmente, todos nós estamos expostos a uma situação extremamente adversa, O mundo pego de surpresa, o mundo pego despreparado. E você pode pensar, poxa, mas como? Se a situação não era para a morte, por que então Lázaro morre? Sabe o que Jesus quis dizer quando ele disse que aquela doença não era para a morte? Ele quis dizer que aquela doença não causaria a morte definitiva de Lázaro. Não seria dessa maneira que Lázaro passaria dessa vida para a eternidade. Lázaro experimentou uma morte momentânea. Então, nas nossas dores, nas nossas dificuldades, nas circunstâncias que o Senhor diz, ei, essa circunstância aí ela não é para a morte, essa circunstância aí não é para destruição, não é para frustrar os seus sonhos, não é para frustrar os sonhos que Deus tem na sua vida. Essas circunstâncias, embora você enfrente talvez uma morte momentânea, embora talvez você enfrente frustrações momentâneas, essas adversidades que passamos produzem em nós um caráter, uma experiência e outras características que serão necessárias que nós as tenhamos para o momento em que Deus cumprir então as suas promessas, para o momento em que Deus então cumprir os seus propósitos. Então, tal qual Lázaro, você pode estar experimentando morte, obviamente não aqui uma morte literal,
mas uma morte no sentido de falência de sonhos, de improdutividade dos sonhos, dos propósitos, dos objetivos. E o Senhor está dizendo para você, isso que está te acontecendo faz parte de um propósito maior, para ensinar você, para preparar você, para que quando o Senhor vier a teu favor, quando o Senhor se manifestar, quando o Senhor cumprir os propósitos dele na sua vida, você esteja pronto. Amém? Amém? E olha só, e o mesmo acontece conosco então. Passamos por dificuldades, desafios, problemas, circunstâncias, momentos de dor e de tristeza, mas em tudo isso, Deus está agindo, com controle nas mãos. Você sabe que quando nós passamos por momentos adversos, o primeiro sentimento que vem é de impotência. É um reconhecimento. Sabe o que é a impotência? Um reconhecimento da fragilidade. Você diz assim, a minha potência não é suficiente para fazer frente a esses desafios. Eu sou frágil, sou vulnerável. E o Senhor não é. O Senhor não é frágil, não é vulnerável, não é impotente. Não perde o controle, não se desespere, não perde o equilíbrio. O Senhor, Ele não tem demandas emocionais que nós temos. O controle está nas mãos dEle o tempo todo. E a sua dificuldade, ela faz parte de um propósito que o Senhor está guiando, está controlando e está liberando conforme Ele quer. Amém? O segundo ponto que nós aprendemos aqui é por que o propósito de Deus precisa passar por dificuldades. Por que não cumprimos, sabe? Deus não cumpre o propósito em nós somente com situações prazerosas. Imagina quão bom seria. José tem um sonho, vive em família, cresce em família, produz em família, e aí Deus cumpre o sonho. Mas não é assim. José tem um sonho, aí é retirado da família, é vendido, traído e vendido pelos irmãos, é traído já como escravo, é preso. Estando preso, é esquecido por alguém que ele faz o bem. Tudo parece caminhar para a morte. Tudo parece caminhar para a morte. E, no entanto, inesperadamente, José é elevado a governador, mas uma posição, na verdade, de primeiro-ministro do Egito, sendo menor que Faraó apenas no trono. Quão bom seria se Davi fosse ungido rei, saísse da unção, ele estava na sua casa, na casa de seu pai, foi ungido pelo profeta Samuel, saísse de lá, fosse direto para o palácio, e dissesse para Saul: ei Saul, sou o novo rei, Samuel acabou de me ungir, então por favor, desce da cadeira, me dá a coroa aí, e a partir de agora eu vou reinar. Não. Primeira coisa, Davi é ungido, retorna para o pasto. Depois vai enfrentar um gigante. Depois vai enfrentar os ciúmes do rei. Depois vai ser fugitivo. Vai ser andarilho nos desertos de Israel. Vai unir uma equipe de endividados, fracassados, depressivos, fugitivos que estavam na caverna de Adulão. Vai ser estrangeiro num país inimigo dos filisteus. Vai ter a sua esposa, os seus filhos, as esposas dos seus soldados e os filhos dos soldados capturados por um povo estrangeiro. Vai para a guerra em um terceiro país, para depois de anos e anos e anos assumir o reinado. Então eu pergunto a você, por que entre as promessas de Deus nas nossas vidas, nas nossas famílias, e o cumprimento dessas promessas, ou seja, a realização de um propósito, por que há sofrimento? Primeira resposta que nós encontramos, primeira coisa que nós aprendemos quando olhamos para a vida de José e para a vida de Davi, é que nas dificuldades nós aprendemos e melhoramos. Você vê José com uma postura no momento em que ele recebe o sonho. Você vê Davi com uma postura no momento em que ele é ungido rei. Mas você vê José com outra postura completamente diferente no momento em que ele sobe ao trono. Você vê Davi com uma postura totalmente diferente no momento que ele sobe ao trono em Hebrom, na primeira fase do reinado de Davi.
Nas dificuldades nós aprendemos, nós melhoramos, tá? Nas dificuldades nós enfrentamos as nossas misérias. Nas dificuldades nós geramos uma consciência plena de que somos dependentes de Deus. Nas dificuldades nós caímos em si. Nas dificuldades nós enfrentamos a realidade tal qual ela é. Segundo ponto das dificuldades, por que o propósito de Deus passa por desafios, por dificuldades, por dores? Nas dificuldades nós observamos a vida sob um outro prisma. O rei Salomão diz assim: é melhor você ir, é mais produtivo você ir a um velório, onde você reflete, onde você observa, e as questões da vida lhe passam à mente, do que você ir a uma festa. Por quê? Na festa é um momento onde você se desarma, se desarma de qualquer reflexão, onde você se desarma de qualquer necessidade de estar atento, onde você se entrega ao prazer das emoções. Ele diz, então é mais produtivo você ir num velório do que ir numa festa. Logo, trazendo aqui para o contexto da nossa palavra, as dificuldades, elas promovem em nós uma reflexão mais eficaz para a vida do que os momentos de vitória. Nos momentos de vitória, você comemora, você festeja, você está feliz. E muitas vezes é neste momento de vitória, de conforto, de tranquilidade, que você começa aos poucos a abrir mão de princípios. E as dificuldades faz você se voltar para os princípios que você não está cumprindo. Faz você se voltar para aquele que é a fonte da solução das nossas demandas, da solução dos nossos problemas, da solução dos nossos desafios, que é o Senhor. Por último aqui sobre a dificuldade, nas dificuldades nós nos voltamos para Deus. Então nas dificuldades normalmente nós melhoramos, nós avançamos. Nas dificuldades nós geramos consciência, nós refletimos, e nas dificuldades nós percebemos que não tem outro caminho, você tem que se voltar para Deus. Eu presenciei já alguns casos, e um deles eu quero compartilhar com você rapidamente. Uma pessoa muito estruturada e que certa vez estava dizendo quão feliz era pela estrutura que tinha construído na vida. E aí o filho tem um problema de saúde e toda aquela estrutura serve para nada. Você sabe que a dificuldade faz você perceber que na dependência de Deus é que está a sua segurança, a sua verdadeira segurança. A Bíblia diz que se o Senhor não vigiar, em vão então vigiam os sentinelas. Se o Senhor não edificar, em vão então edificam os trabalhadores. Em vão trabalham aqueles que edificam. Quer dizer que nós precisamos fazer a nossa parte, mas se não estivermos conscientes de que somos plenamente dependentes de Deus, não teremos fruto algum. E é no momento de dificuldade que a dependência de Deus, ela se torna a única opção que temos. Sabe quando ser forte é a única opção que você tem? Aqui é o mesmo caso. A dependência de Deus é a única opção que temos nos momentos de dificuldade. E nesse texto aqui da ressurreição de Lázaro, nós podemos ver reações diferentes das pessoas ali naquele mesmo lugar, num momento de extrema dificuldade. E é o último tópico da nossa mensagem. Comportamentos diferentes no texto que nós lemos para o mesmo momento de dificuldade. Olha só, primeiro nós vamos olhar o comportamento de Marta. Jesus volta então para Betânia, entra lá na Judeia, chega no povoado de Betânia, e Marta fica sabendo que Jesus está lá. Ela corre ao encontro de Jesus, e quando o encontra, Marta reclama com Jesus. Ela cobra Jesus, dizendo assim, se o Senhor estivesse aqui, certamente o meu irmão não teria morrido. Aqui é como se houvesse uma prestação de contas, sabe?
Porque Marta está dizendo para Jesus, poxa Jesus, olha só, nós enviamos o mensageiro ao Senhor, o Senhor teve tempo suficiente para voltar, o Senhor espera até que a doença se agrave a ponto do nosso irmão morrer, e aí volta. Aí Jesus diz para ela, não tenho dito para você, Marta, que se você crer, você verá a glória de Deus, seu irmão Lázaro há de ressuscitar. E agora, primeiro ela reclama, o comportamento diante da dificuldade, a reclamação. E segundo, ela não crê em Jesus. Jesus diz assim, o seu irmão Lázaro há de ressuscitar. Ela responde, eu sei, lá no último dia. Ou seja, quando todos ressuscitarem, quando o Senhor pedir conta de todas as almas, então o meu irmão ressuscitará. O Senhor Jesus dizendo claramente ali para ela, que dentro de instantes, ela provaria do maior milagre que ela já tinha visto. O maior milagre que alguém poderia ver ali. A morte recuar e uma pessoa morta tornar a vida. Ela estava prestes a ver isso. Jesus anuncia isso para ela. E naquele comportamento diante da dificuldade, que já tinha reclamado, agora é incrédula. Aí nós vemos o comportamento de Maria. Jesus não entra no povoado, fica na porta, e ele manda chamar Maria. Marta volta para casa e diz para Maria, o Senhor está te chamando. Maria vai ao encontro de Jesus. E aí você vê a mesma dificuldade, porque eram irmãs. Então a dor da perda de um irmão que Marta estava sentindo, Maria estava sentindo. Mas Maria tem um comportamento diferente. Você vai ver que ela diz exatamente as mesmas palavras de Marta, dizendo, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas antes de dizer essas palavras, quando Maria encontra com Jesus, a primeira coisa que ela faz é se prostrar e adorar. A Dani falou aqui na ministração, eu estava tocando e ela ministrando, e assim que ela falou, eu já lembrei do que eu tinha escrito agora. Maria adorou a Jesus no momento em que o seu irmão estava morto. Adoração em meio ao caos. É um exemplo prático aqui do caos, a morte do irmão, aquele a quem ela amava, aquele que convivia com ela no dia a dia, é violentamente retirado por uma doença do seu convívio, é violentamente retirado de você, retirado de Maria. Maria encontra Jesus e não olha nenhuma circunstância adversa ao redor. Ela não procurou um motivo para louvar. Ela naquele momento, ela olha para quem Jesus é, reconhecendo que Ele é o Filho de Deus. Independente da morte do irmão, ela se prostra diante dele e adora. Nós vemos aqui, um terceiro comportamento. O primeiro, Marta, com a reclamação e a incredulidade. O segundo, Maria, com a adoração. E o terceiro, os judeus que estavam lá. Eles falavam, a Bíblia diz, esse texto aqui, falavam uns com os outros o seguinte, poxa, esse Jesus aí, que curou tantos, será que ele não poderia curar um amigo? Esse Jesus aí, que curou mortos curou doentes de doenças diversas, que realizou milagres das mais variadas categorias e dificuldades, não poderia curar um amigo? E olha só, aqui nós percebemos uma posição, um posicionamento, um comportamento de julgamento do que Jesus deveria ou não fazer. Você percebe? A mesma adversidade, 3 comportamentos diferentes. Um, reclamando, não crendo. Outro, adorando. Outro, julgando. E eu digo para você, eu pergunto para você, depois que você reconhece que Deus tem planos na sua vida, Deus tem propósitos na sua vida, mas necessariamente você vai passar por dias que a Bíblia classifica como dias maus,
dias em que você clama por Deus e parece que a resposta não vem, sabe? Você manda, Marta e Maria enviam mensageiros a Jesus, e o mensageiro vai, a notícia chega a Jesus, Jesus sabe o que está acontecendo, mas não responde. Demora ainda 2 dias. Talvez esses 2 dias estejam representados na sua vida como anos, não é? Anos e anos e anos, e você esperando, dias maus, momentos de dificuldades, momentos adversos, e parece que o Senhor não te responde. Neste momento, qual tem sido o seu posicionamento? O dos judeus que falam, poxa vida, o Senhor que já fez tanto, poderia ver a minha causa. Marta, que diz, eu sei que a coisa vai melhorar, quando lá na frente melhorar para todo mundo. Ou Maria, que chega diante do Senhor e o adora por quem Ele é. A Bíblia não relata as palavras de Maria, diz que ela o adorou. Então você vê aqui que o autor, ele não se preocupou em trazer para nós de que maneira ela adorou. Ele só disse que ela se prostrou e adorou. Porque você vê nessa adoração uma autenticidade, uma individualidade, uma adoração personalizada, o que estava saindo da alma de Maria, o que estava saindo do coração de Maria, sabe, a verdadeira adoração, mesmo no momento de caos, mesmo no momento de dificuldade, rendida aos pés do Senhor Jesus. E para nós encerrarmos, eu quero dizer que quando finalmente o Senhor Jesus vem ao seu encontro, quando finalmente Deus cumpre o seu propósito, tudo que parece estar no caos se endireita, se ajeita. Eu lembro do texto que nós ministramos em outro dia aqui, sobre como o Senhor deu ordem aos ventos. Eu acho que foi no domingo passado. Como o Senhor deu ordem aos ventos. Sabe, a ventania no mar da Galileia, criando ondas altas, as ondas castigando o barco. O Senhor Jesus aparece ali no meio daquele caos, e com uma palavra Ele organiza. Você sabe que aqui no texto de hoje, a morte ceifa Lázaro. Então vamos imaginar aqui como uma cena de filme ou uma cena de teatro. Vamos trazer aqui como se nós pudéssemos ver a morte passando do mundo metafísico para o físico, entrando no corpo de Lázaro e carregando a sua alma dali. Leva Lázaro. Você imagina a morte, nós normalmente vemos, reproduzimos a morte com aquele capuz, com aquela foice. Então imagina essa imagem da morte, acorrentando Lázaro, levando Lázaro, e depois de 4 dias, Lázaro, habitante do mundo dos mortos, o Senhor Jesus, o Deus dos vivos, Ele dá uma ordem, no povoado de Betânia, voltado para um sepulcro, com a pedra, com a rocha retirada, o cheiro do defunto saindo, as pessoas ao redor enojadas, tentando se proteger daquele cheiro. Jesus olha para um cadáver e na verdade Ele dá ordem a um ser espiritual, que é a morte. Imagina Jesus dizendo para a morte: ei, morte! A morte carregando Lázaro, e ela tem que parar para obedecer aquele que realmente manda. E ela diz: é o quê? E ele diz: devolva. 4 dias habitando o mundo dos mortos. Agora o espírito, a alma de Lázaro entra novamente no seu corpo. Lázaro volta à existência perfeita humana, que é de corpo, alma e espírito, e se levanta todo enfaixado, parecendo uma múmia, todo enfaixado, se levanta com muita dificuldade. Ele sai da caverna
E Jesus dá ordem aos que estão em voltas ali, desataio. As ataduras são para os mortos. Esse daí está vivo. Jesus superou a morte, uma morte física, sabe? O ser espiritual que entrou no mundo depois do pecado de Adão e que agora todas as famílias são assoladas pela ação desse ser, que é a morte. Jesus supera e ordena a ela que devolva Lázaro para a vida. Isso é o que acontece quando o Senhor entra no nosso caos. Isso acontece quando o tempo de Deus, o tempo determinado por Deus, ele se cumpre. Isso acontece quando Deus resolve agir. A palavra de Deus diz em outro texto: agindo eu, quem impedirá? Quem há de se colocar no caminho? Quem há de se colocar entre eu, diz Deus, e os meus propósitos? Sabe o que eu quero dizer com isso? Não importa se a situação já cheira a morte. Não importa se a situação que você vive, a circunstância que você vive, é de uma dificuldade tal, é de uma pressão tal, que você parece não enxergar mais solução. Eu digo para você, certamente, convicto, de que quando o Senhor se levantar do seu trono, quando o Senhor disser uma palavra a seu respeito, quando o Senhor agir, essa situação será convertida, será transformada num piscar de olhos, diante dos seus olhos, diante da sua presença. Você verá Deus agindo na sua vida, você verá Deus agindo na sua casa, você verá Deus agindo na sua família, você verá Deus agindo nas suas finanças, tudo cumprindo um propósito dele. Então eu quero convidar você, neste momento, a tirar aí na sua casa, juntamente com a sua família, um período de oração. Primeiro, reconhecendo que tudo está sob o governo de Deus, sabe? Dizendo para Deus que você reconhece o senhorio dele sobre a sua vida, reconhece o senhorio dele sobre o mundo, sobre a sua família, e reconhece que tudo que nós vivemos, o que você está vivendo aí, cumpre, faz parte de um plano, de um propósito de Deus. Segundo, se colocando num posicionamento de adorador, num posicionamento daquele que, mesmo em meio a qualquer tipo de situação, está adorando. Sabe, neste momento de confinamento, nesse momento de quarentena, você está em casa e o seu posicionamento é de adorador. Se você está trabalhando de casa, mas tirando tempo para estar na presença do Senhor, não permitindo que o inimigo use as suas palavras, a sua boca, para reclamar, para maldizer, não permitindo que a sua fé seja abalada, não permitindo que o desequilíbrio, o descontrole faça você desacreditar do que Deus está fazendo, adorando em meio ao caos. E por último, nessa oração, eu quero que você se posicione então com a fé, a esperança, a expectativa de que quando o Senhor agir, quando o tempo de Deus, que para você eu não sei se é hoje, pode ser hoje, pode ser um pouco mais para frente, mas quando Deus agir, você tem essa expectativa de que quando Ele agir, Ele colocará as coisas no lugar, Ele acalmará o seu coração, Ele organizará as suas emoções, Ele colocará tudo que tem para estar, colocará no lugar, tal qual Ele fez com José e com Davi, os dois exemplos que eu citei. Ele restituiu José ao propósito que ele tinha, depois Ele restituiu a família a José, Ele restituiu Davi, levando Davi para o propósito que ele tinha, e entregou o reino e restituiu a família a Davi. E o Senhor vai fazer isso com você. Feche seus olhos aí na sua casa.